Abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versos 30 e 31. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai, inerrante, infalível, suficiente, palavra que tem edificado o Teu povo no decorrer das gerações, tem alimentado o Teu povo, tem guiado o Teu povo. É nessa certeza, ó Pai, e esperança que nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, para que sejamos alimentados pelo Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que, pelo Teu Santo Espírito, a Tua palavra seja esclarecida na nossa mente, aplicada no nosso coração, e possamos Te servir melhor, possamos mudar os nossos caminhos naquilo que tem que ser mudado, façamos coisas novas, orientados pela Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, corrige-nos e ajuda-nos a andarmos na Tua vontade. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Com frequência, pessoas me escrevem e me ligam de diferentes partes do país, relatando que nas suas cidades não encontram uma igreja séria para frequentarem. E eu tento ajudar naquilo que é possível, né? Procurando uma igreja presbiteriana. Quando não há igreja presbiteriana, eu tento encontrar alguma igreja mais séria, né? Batista, até uma Assembleia de Deus. Eu tento procurar igrejas mais sérias, na ausência de igrejas reformadas. Mas há casos em que não há. Então eu oriento a pessoa a procurar nas cidades vizinhas, ou eu mesmo, pela internet, tento ajudar. E há casos que não há, nem em cidades vizinhas. Nós temos campos brancos no Brasil ainda para evangelização. Aqui no interior de São Paulo, muitas cidades, mais de 100 cidades não têm trabalho presbiteriano. Mas na ausência de presbiteriana ou de alguma igreja reformada, eu indico alguma igreja bíblica. Eu digo, mesmo que não seja uma reformada, não deixe de frequentar a igreja, procure uma igreja que pregue a palavra. Mas há cidades que de fato nem isso têm. Então, na ausência de qualquer possibilidade, meu conselho é, meu irmão, a tua casa é uma igreja, reúna-se com a tua família na tua casa aos domingos e aos poucos convide os vizinhos e comece um trabalho. A tua casa é uma igreja. Aliás, não sei se os irmãos sabem, a maioria de vocês sabe, que a grande parte das igrejas começou em casas. Esta igreja começou ali pelos anos 50 numa casa, com 5 pessoas. Numa casa, com 5 pessoas. A maioria das igrejas começa numa casa. E o número de pessoas vai crescendo, já não cabe mais numa casa. O grupo de crentes aluga um imóvel, aluga um salão, vai para o salão, o grupo continua crescendo, já não cabe mais no salão, alugam algo maior ou compram algum terreno, como foi o caso aqui da nossa igreja. Então, essa é a ideia. É claro, numa igreja, numa cidade grande como São Paulo, ou em outras capitais do país, cidades grandes, você sempre vai ter opções. Mesmo que não seja uma presbiteriana, uma reformada, uma batista reformada, você vai ter opções bíblicas. Mas nunca tire isso da tua cabeça. Se um dia você sair de São Paulo, de uma cidade grande, e se encontrar numa situação assim, essa é uma possibilidade. A nossa casa, ela é de fato, meus irmãos, constituída por discípulos de Cristo, um pedaço da igreja visível, um pedaço da igreja invisível. Aliás, quando em uma casa você tem um ou mais discípulos de Cristo, essa casa já poderia ser chamada de um centro de missões. Um centro de missões. Eu explico. Todos aqueles que visitam a tua casa, os teus amigos, a pessoa que eventualmente faz a limpeza na tua casa, um eletricista, um pedreiro,
um encanador, alguém que vai passar algumas horas na tua casa, nunca deveria sair da tua casa sem ser impactado com o testemunho do Evangelho. A tua casa deveria ser um centro de missões. As pessoas, ao entrarem na tua casa, deveriam perceber que na tua casa as coisas são diferentes, que na tua casa é a lei de Deus quem impera. Há algo diferente na tua casa. Os irmãos se lembram de Deuteronômio capítulo 6? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que acabamos de ler, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Agora, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus ortodoxos ainda hoje cumprem este último versículo literalmente. Eles usam caixinhas que se chamam mezuzás. Mezuzá é batente de porta, literalmente, no hebraico. Então, eles usam essas caixinhas que eles colocam no batente das portas, e dentro dessa caixinha, o que tem? Tem esse trecho da lei, o verso 4 e o verso 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu trabalhei num banco de judeus e em todos os andares do banco, na entrada, você tinha essa caixinha colada ali no batente da porta. Ora, nós não precisamos mais fazer isso, né? Colar caixinhas com um pedaço da Bíblia. Mas o princípio empregado aqui é muito mais amplo do que colar uma caixinha. O princípio empregado é o seguinte: das portas para dentro da tua casa é a lei do Senhor quem prevalece, não é a tua palavra, é a lei do Senhor. Das portas para dentro da tua casa, a lei é: nós aqui temos um só Deus e nós o amamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Esse é o princípio empregado. Então, voltando, quando alguém entra na nossa casa, seja alguém que vai passar uns dias, uma visita, um trabalhador, ele deve perceber que esta lei vale na nossa casa. Das portas para dentro é a lei do Senhor quem está em vigor. Observe então que nesse sentido o nosso lar deveria ser um centro de missões. Porque discípulos de Cristo estão morando ali. E se discípulos de Cristo estão morando ali e passam algumas horas com outras pessoas, é natural e é obrigatório que estas outras pessoas ouçam sobre o reino de Deus e ouçam sobre Jesus Cristo, sobre quem é o nosso Senhor. Nosso lar, sendo o ambiente da graça, então, ele se torna num centro de pregação do Evangelho. Ora, não foi o que aconteceu com Paulo aqui no final deste texto? Foi exatamente isso. O texto nos mostra que por 2 anos Paulo permaneceu na própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Preso em uma casa alugada, numa prisão domiciliar, Paulo transformou aquela prisão domiciliar em um centro de missões. E todos que passaram por ali, tanto judeus, nós vimos isso domingo passado, quanto gentios, e toda a guarda pretoriana tomou conhecimento de Cristo, porque Paulo transformou uma prisão domiciliar num centro de missões, num centro de pregação do Evangelho. Observe, então, que Paulo não estava mais preso numa cela úmida, gelada, né? Ele estava agora nesta casa, e ele recebeu estas pessoas durante 2 anos, 24 meses, pregando o Evangelho desta casa. E é claro, quando Paulo recebia as pessoas, o conteúdo do Evangelho, o conteúdo das conversas é o que nós veremos agora na sequência. E a aplicação para nós é a seguinte:
Se a nossa casa é um local onde discípulos estão reunidos, por consequência, é um ambiente da graça e, por consequência, deve ser um centro de missões, qual deve ser o conteúdo anunciado na nossa casa? Àqueles que a visitam e àqueles que passam, mesmo que algumas horas, dentro da nossa casa. 2 conteúdos específicos nós vemos aqui que Paulo utilizava nestes anos em que ele esteve preso. O primeiro é a pregação do reino de Deus. A pregação do reino de Deus. O texto diz então: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. Pregando o reino de Deus. O que é pregar o reino de Deus? Ora, o reino de Deus é um conceito que vem desde o Antigo Testamento. Se você quiser se aprofundar nessa questão de reino de Deus com detalhes, eu recomendo que você assista novamente ao estudo que nós tivemos aqui na igreja, ministrado pelo presbítero Marcos Serra, sobre a 2ª petição da oração dominical, venha o teu reino. É um conceito amplo que vem desde o Antigo Testamento. E nós sabemos que o conceito de reino é inseparável do conceito de rei. Não existe reino sem rei. As 2 coisas estão unidas. E Jesus é o rei que inaugurou o reino prometido, o reino no Novo Testamento. Ele despojou o poder das trevas, ele amarrou o valente, ele iniciou o seu reino. O reino de Cristo não foi e não é um reino geográfico, um reino que é um trono visível, mas é um reino nos corações. Cristo reina e o seu reino foi estabelecido desde a sua chegada e continua sendo estabelecido nos corações. É um reino invisível. Haverá tempo na consumação de todas as coisas que haverá um reino visível, mas por enquanto é invisível. Jesus é o Rei eterno, ele é o Rei dos reis. De forma que na Bíblia, aceitar o reino de Deus é o mesmo que aceitar o Evangelho, é o mesmo que render-se ao Rei Jesus Cristo. Em Mateus, nós temos o registro 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. Este era o assunto de Cristo, pregar o Evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Só no Sermão do Monte, ali no começo de Mateus, Jesus usa a palavra reino por 9 vezes. Nas bem-aventuranças, aliás, que nós estudamos há pouco, apontam para como deve ser o caráter do cidadão do reino de Deus, ou do reino dos céus. Filipe, em Atos 8, ele evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Atos 8:12, e iam sendo batizados assim homens como mulheres. Quando Paulo ensinou na sinagoga de Éfeso, e nós vimos aqui, e no salão de Tirano, ele ensinou o povo sobre o reino de Deus. No discurso de despedida de Paulo, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, as frases Evangelho da graça de Deus e pregação do reino significam a mesma coisa. Então, neste capítulo aqui, em que nós estamos terminando o livro de Atos, no verso 23, que nós vimos domingo passado, nós temos a mesma expressão. Volte os olhos para o verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Observe que essa pregação que Paulo fez, que durou horas, desde a manhã até a tarde, talvez 7, 8 horas, era expondo o reino de Deus e falando acerca de Jesus Cristo. Então, quando Paulo pregava o reino de Deus, ele estava falando da chegada do Messias, ele estava falando sobre o ministério de Cristo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Logo, pregar o reino de Deus aos que visitam a nossa casa é falar sobre a obra do Messias, sobre o seu ministério, sobre o que ele fez por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. É o que nós costumeiramente chamamos de pregar o Evangelho, anunciar tudo o que Deus fez,
por meio de Cristo, desde o Antigo Testamento, anunciando o Messias e a obra de Cristo nos nossos dias. Se você sair na rua agora e perguntar para as pessoas se elas conhecem a Jesus Cristo, a maioria vai dizer que sim. Mas se você perguntar o que ele fez, acho que a maioria vai dizer, morreu na cruz. O que mais? Eu acho que você vai ter um silêncio. As pessoas não sabem o que Cristo fez. As pessoas não conhecem as profecias de Cristo. Não sabem o tamanho da gigantesca obra da redenção. Nós devemos contar às pessoas o que Cristo fez. Devemos anunciar o reino. Mas deixe-me expandir um pouco o conceito de casa. O conceito de casa, que é onde nós nos encontramos. Você já deve ter percebido que no ambiente virtual, um site de internet, por exemplo, a primeira página se chama casa, não é isso? Home. Esse conceito de presença, ele começa a mudar com a questão virtual. De forma que, por vezes, as pessoas têm mais acesso a nós, à nossa vida e ao que fazemos, aos nossos hobbies, etc., etc., nos visitando no ambiente virtual, nos nossos dias, nas redes sociais, não é? É ali que muitos têm acesso à nossa vida, são as nossas casas virtuais. E o que é que eles veem ali? Os nossos hobbies, as nossas posições políticas, fotos da nossa família, fotos do último passeio. Mas é só isso que quando aqueles que visitam as nossas casas virtuais vêm, é só isso. Isso expressa a tua vida, teus hobbies, tuas posições políticas e as fotos da última viagem. Eles não veem nada ali sobre o reino de Deus, sobre o que Cristo fez por nós. Lembra-se de qual é a tua identidade? A tua identidade é que você é um discípulo ou uma discípula de Cristo, não é a tua profissão. Então, se a tua identidade é discípulo ou discípula de Cristo, mesmo que as pessoas te visitem virtualmente em redes sociais, a coisa que elas deveriam mais encontrar seria, de fato, a pregação do reino, aquilo que Cristo fez por você, o anúncio do reino. Que tal nós usarmos as nossas casas virtuais, entre aspas, para pregar o reino de Deus? Para que as pessoas sejam impactadas ao visitar as nossas casas virtuais, né? Aquilo que nós revelamos a elas quando estamos na internet. Então, além de pregar o reino de Deus aos que visitavam a sua casa, Paulo também ensinava a respeito de Jesus Cristo, que é o nosso segundo ponto. Em primeiro lugar, então, ele pregava o reino de Deus àqueles que visitavam a sua casa, e nós devemos fazer o mesmo, mas ele também ensinava a respeito de Jesus Cristo, que é a continuação. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Parece a mesma coisa, mas há uma diferença aqui. Pregar o reino de Deus é mais abrangente, né? Tem a ver com o Antigo Testamento, com as profecias, tem a ver com a chegada do Messias e até com a consumação de todas as coisas, juízo final, ressurreição. É toda a obra redentora de Deus por meio de Pai, Filho e Espírito Santo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma exposição da obra de Deus, da obra redentora. Você tem ali Pai, Filho e Espírito Santo agindo. Agora, ensinar sobre Jesus Cristo, que é a segunda parte do que Paulo fazia, é mais específico. É falar mais especificamente sobre o Messias. É detalhar a vida do Messias, a missão do Messias. E de novo, se você sair na rua e perguntar para alguém se ele conhece Jesus, a maioria vai dizer que sim. Mas se você perguntar sobre detalhes da infância de Jesus, do começo do seu ministério, do meio do seu ministério e do final do seu ministério, poucos vão saber. Devemos contar a eles. Ensinar sobre Jesus é falar do seu nascimento miraculoso, extraordinário. É falar da sua infância sem pecado, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É falar do início do seu ministério, com milagres impressionantes. O primeiro milagre para que os discípulos crescem nele e outros milagres que se seguiram.
é falar sobre a mensagem do Sermão do Monte, as maravilhosas palavras do Sermão do Monte, é falar sobre as curas, sobre as ressurreições que ele promoveu, sobre as expulsões de demônios, é falar sobre os eventos finais da sua vida, a sua captura, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Então, falar sobre a vida de Cristo é fazer com que as pessoas conheçam de fato quem foi Jesus Cristo. As pessoas não conhecem, as pessoas dizem que conhecem, mas conhecem o mínimo. Nós somos os porta-vozes para ensinar às pessoas quem foi o nosso maravilhoso Redentor e quem Ele é. E devemos fazê-lo com toda a intrepidez, como Paulo fazia, né? Com toda a intrepidez, ele ensinava sobre Jesus Cristo. O pastor John Stott escreveu que intrepidez descreve um discurso franco, sem omitir verdades, um discurso claro, sem expressões obscuras, e um discurso confiante, sem medo das consequências. Então, um discurso franco, claro e confiante. Isso é intrepidez. Isso é anunciar a Cristo com intrepidez, de forma franca, clara e confiante. E o texto sagrado ainda adiciona, sem impedimento. Sem impedimento porque as autoridades romanas não proibiam Paulo de pregar o evangelho enquanto na sua casa. E é por isso que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2,9, dizendo que ele estava algemado, mas a palavra de Deus não estava algemada. A palavra de Deus, embora Paulo passasse por prisões, a palavra de Deus estava livre e avançava. Então, trazendo para nós, aqueles que entram na nossa casa, no nosso centro de missões, devem sair de lá sabendo quem foi Jesus, quem Ele fez. Devem saber que na nossa casa, quem manda é Jesus Cristo, que nós servimos a Jesus Cristo. E de alguma forma eles devem sair sabendo quem é este Jesus Cristo e o que Ele continua fazendo. Assim, meus irmãos, concluindo, Paulo fica preso durante 2 anos naquela prisão domiciliar e faz dela um verdadeiro centro de missões. Judeus, gentios, soldados passam pela vida de Paulo e não saem sem serem impactados. Passam por aquela casa e saem sabendo sobre Cristo, sabendo sobre o reino. Esse texto fecha com chave de ouro o livro de Atos dos Apóstolos. Talvez você se pergunte, mas pastor, Lucas não registrou a morte de Paulo? Não, porque o objetivo de Atos dos Apóstolos não era ser uma biografia do apóstolo Paulo. O foco não é Paulo. Tá? O foco é de fato a expansão do Evangelho. Este é o foco. Nós não temos na Bíblia o relato da morte de Paulo, nem da morte dos outros, da maioria dos outros apóstolos. Mas as fontes históricas nos dão base para dizer que a morte de Paulo e a morte de Pedro ocorreram em algum momento entre o ano 60 e 65 depois de Cristo, por mãos de Nero. Paulo decapitado, porque cidadãos romanos não morriam crucificados, eles tinham o direito de ter uma morte rápida, e a decapitação era uma morte bastante rápida. Paulo morreu decapitado. E Pedro morreu, diz a história, crucificado de ponta cabeça, porque ele teria dito que não era digno de morrer da mesma forma que o seu Redentor. São fontes históricas, não tem o peso da palavra de Deus. O fato é, meus irmãos, que o livro de Atos termina de uma forma a mostrar que a promessa de Cristo foi cumprida. Qual promessa? A do começo do livro, Atos 1, verso 8, a promessa de que a igreja receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo, e a igreja seria testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Confins da terra naquela época era a Europa, saía-se ali do Oriente Médio, daquela parte da Ásia, e eis que agora o Evangelho chegou na Europa. A promessa que Cristo fizera em visão a Paulo, de que era necessário que ele
comparecesse perante o imperador se cumpriu. E eis que o Evangelho agora está em Roma, está na Europa, e dali ele vai atingir muitas outras nações. É assim que termina, com chave de ouro, o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja não só alcança os confins da terra, como monta o seu quartel-general na plena capital do império. E o Evangelho agora vai avançar como nunca avançou antes. Um pastor diz que o Evangelho, a partir daí, ele avançou com soldados convertendo-se e levando o Evangelho para campos de batalha, com donas de casa se convertendo e compartilhando o Evangelho com outras donas de casa, com vendedores sendo convertidos e anunciando o Evangelho para outros vendedores. O Evangelho se multiplicou. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. Ela avançou a partir de Roma para vários outros países, para muitas outras nações. Em uma das cartas que Paulo escreve aos Filipenses, enquanto está preso, ele relata o seguinte, Filipenses 1, 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, eu gostaria que vocês soubessem que tudo isso que tem me acontecido, o fato de eu estar preso, isso está contribuindo para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A quantidade de soldados que passaram ali naquela prisão domiciliar, fazendo os turnos, fazendo as guardas, alternando-se, não deve ter sido pequena. Dezenas, talvez centenas de soldados que se revezavam ali. E eles ouviam o Evangelho. Paulo estava ali não para descansar. Paulo estava ali em missões. A sua casa era um centro de missões. E o Evangelho se tornou conhecido da guarda pretoriana, dos soldados, daquela elite de soldados do Império Romano. Mas Paulo continua. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A prisão de Paulo não acovardou a igreja de Cristo. Pelo contrário, os irmãos se acharam mais animados e mais estimulados em pregar o Evangelho, pelo fato de Paulo estar ali, numa casa, e o Evangelho estar livre, sendo assim anunciado. Em 2 anos, então, o Evangelho avançou e os crentes tornaram-se ainda mais corajosos. No final da sua vida, então, Paulo foi usado por Deus para abrir as portas do Evangelho ao mundo, para que de Roma o Evangelho continuasse sendo pregado. É assim que termina o livro dos Atos dos Apóstolos, mas é assim que começa também o livro dos Atos dos seguidores de Cristo, que somos nós. Observe que o livro de Atos não tem um epílogo, fim, porque os Atos dos Apóstolos se encerram com a morte do último apóstolo, mas a igreja continua. Nós poderíamos, como eu acabei de fazer, dizer que agora há, poderíamos chamar de o livro dos discípulos de Cristo, ou dos seguidores de Cristo que somos nós. O Evangelho deve continuar avançando. Eis que estamos no século 21 e acabamos de ver que aqui no estado de São Paulo há cidades que não têm igrejas sérias. E no mundo ainda há nações, e ainda há tribos, e ainda há povos onde Cristo não foi anunciado. São chamados povos não alcançados. Centenas, irmãos, centenas. No Brasil há tribos, no Amazonas, há tribos não alcançadas, que o nome de Cristo ainda não chegou lá. E no mundo há países em que o nome de Cristo ainda não chegou. Os campos continuam brancos. E os nossos irmãos, Paulo, Pedro, João, todos já morreram. Somos nós agora. Nós somos a igreja de Cristo. De forma que a expansão do Evangelho continua agora na nossa responsabilidade. Nós devemos ir, Deus chama alguns de nós para que nós possamos ir,
nós devemos orar e nós devemos contribuir. E não é um ou outro, né? São os três. Nós devemos ir. Se você não pode ir para o Oriente Médio ou para o continente africano, você pode ir no seu bairro. Todos nós somos chamados para ir. Todos nós somos chamados para orar pela evangelização. E todos nós somos chamados a contribuir com os nossos recursos para que o evangelho seja expandido. Então não é ou ir, ou orar, ou contribuir. Não, é e. São os três. Todos nós devemos fazer os três. Devemos ir. Alguns de nós vão cruzar o oceano. Outros vão ficar por aqui, mas nós devemos ir. Devemos pregar o evangelho à nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Todos nós devemos orar pela evangelização, pelo progresso do evangelho. E todos nós devemos contribuir financeiramente com os nossos dons ou com os nossos bens para que o evangelho progrida. Por meio da nossa vida, o evangelho deve continuar avançando entre as nações. Que seja assim, meus irmãos, que as nossas casas, tanto as reais, físicas, quanto as nossas casas virtuais, assim chamando as redes sociais, sejam verdadeiros centros de missões, pregando o reino de Deus, tudo aquilo que Deus fez, falando sobre a vida de Jesus Cristo, que nenhuma pessoa passe pela nossa vida sem perceber que nós somos discípulos de Cristo e sem ser impactado pelo Evangelho, que nós aproveitemos as oportunidades, as pessoas que Deus manda até nós, para que nós preguemos o reino e para que nós ensinemos sobre Jesus Cristo. Que seja assim. Que Deus nos abençoe. Amém.